Boa tarde a todos. Estamos então começando mais um CEAFcast. É um prazer estar com todos aqui. Hoje é um dia especial, embora já falemos que não é somente em novembro, né? Mas hoje é um dia que nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde do homem, especialmente na atenção primária, que é onde o Ministério Público costuma ter a sua atuação primordial. Nós estamos recebendo dois experts, dois médicos, né, que vão aqui nos passar toda não, né? Um pouquinho da sua expertise nessa área. A gente está aqui com a doutora Juliana Nunes Faio, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, realizou a sua residência médica em Medicina da Família no Hospital de Clínicas, Administração em Saúde também no Hospital de Clínicas, mestrado em Epidemiologia na URGS, né? Atualmente faz doutorado em Epidemiologia também pela URGS, atuou como diretora adjunta na Atenção Primária de Porto Alegre e como diretora de Telesaúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, professora do Departamento de Medicina Social pela URGS, trabalhou também como médica de família e comunidade em Cachoeirinha e no Grupo Hospitalar Conceição, lá na Ponta, né, Juliana? Sim. E atualmente é teleconsultora do projeto, né, do Telesaúde, que objetiva melhorar a qualidade do atendimento da atenção primária no SUS, né, que é o nosso foco de atuação. Estamos recebendo também aqui para falar sobre esse tema o médico, o Dr. Brasil Silva Neto, que é médico urologista, mestre e doutor em medicina pela URGS. Agora vamos ver se eu falo certo aqui. Research Associate pela Lahey Clinic Medical Center, Boston, Estados Unidos. Professor do Serviço de Urologia, também do Hospital de Clínica e do Departamento de Cirurgia da URGS. Professor dos programas de pós-graduação em Medicina, Ciências Cirúrgicas da FAMED-URGS. Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e atualmente diretor médico do Hospital de Clínicas. Recentemente fui lá visitá-lo, né, doutor, lá no Hospital de Clínicas, e é, assim, extremamente querido por todos os colegas da área, né, nós estávamos comentando aqui. Pois bem, como falávamos de início, e como a nossa chamada fala aqui, nós vamos falar dos cuidados da saúde do homem. Né, comentamos aqui que em geral os homens se cuidam poucos, né, doutor Brasil, doutora Juliana, e que a gente tem esse mês como um momento de falar, mas que tem que ser todos. Mas gostaríamos de começar com a doutora Juliana, né, que está lá na ponta, lá na Unidade Básica de Saúde, na atenção primária, com como fazer para receber, como é que esse homem, né, que está cuidando da sua saúde, que deve cuidar da sua saúde todos os meses, como é que é o acolhimento dele na atenção primária, o que acontece, o que tem que acontecer, o que ele tem que esperar desse atendimento ali na unidade. Por favor, Juliana, bem-vinda. Obrigada, Gisele, boa tarde, Brasil. É uma honra estar dividindo a mesa com vocês. Então, a atenção primária, ela é a grande porta de entrada do sistema de saúde, né? Ela deveria ser a grande porta de entrada. Então, existem várias formas que as pessoas têm para acessar a unidade básica de saúde, né? A gente pode ter pessoas que chegam por acolhimento, que acordaram com uma queixa aguda, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, uma diarreia, vai ter uma consulta do dia. Tem pessoas que agendam consulta, que são hipertensos, diabéticos, crônicos principalmente, né? Pessoas que vêm por cadastramento, quando tem agente comunitário. Tem pessoas que chegam por campanhas, né? Às vezes a unidade faz um evento, faz o Novembro Azul, faz o Outubro Rosa, né? Mas o que é muito, muito importante, que essa unidade de saúde, que o atendimento da atenção primária, ele seja a porta aberta, né? Que as pessoas saibam que elas vão chegar nessa unidade de saúde e que elas vão ter um atendimento integral, né? Que a gente vai olhar aquela pessoa como um todo, né? Tentar sanar a maior parte dos problemas de saúde no primeiro momento, né? A atenção primária deve resolver 85%, 90% dos problemas que a pessoa traz. Então, é muito importante que a unidade de saúde disponibilize todas essas formas de atendimento, porque as pessoas elas chegam em diferentes momentos, com diferentes demandas, né? E um dos principais papéis, assim, acho que o principal papel de quem está na atenção primária, do médico de família, é conseguir diferenciar no meio de toda essa população quem que é grave, quem que não é grave, quem está doente, quem não está doente, e dentre os saudáveis, quem tem fator de risco para uma determinada doença. E eu acho que isso no Novembro Azul é uma mensagem que deve ser muito forte, né? Porque faz diferença, né? Cada pessoa vai ter uma determinada conduta diferente.
Então é isso, a porta de entrada do sistema de saúde, o lugar onde a pessoa tem de referência, deveria ser a atenção primária, né? Obrigada. Doutor Brasil, por que a gente comentou aqui, né? Por que os homens se cuidam tão pouco e por que tem esse receio de ir para esse primeiro atendimento? O que o senhor da experiência acha disso e como melhorar, né, esse primeiro contato? Não, perfeito. Em primeiro lugar, eu queria também agradecer o convite, Gisele, dizer que é uma honra também, né, estar aqui dividindo a mesa com a Juliana. A gente está se conhecendo, né, nesse momento aqui, mas já ser um representante do Telesaúde, né, um representante da atenção primária, eu quero deixar claro aqui que enriquece muito a discussão do Novembro Azul. Né? Então, já pautar que essa ação é uma ação que, assim como todas as outras, e acho que mencionamos isso na recente visita lá ao hospital, né? Que a atenção primária, ela sendo priorizada, a gente consegue evoluir muito em qualidade na assistência de saúde da população. Em relação aos homens, é muito uma questão que é cultural, de uma certa maneira, por vários motivos. A resistência, assim, em consultar, né? Talvez uma questão muito da personalidade do homem, de eventualmente não ter desenvolvido ao longo do tempo o costume de consultar, de procurar o médico desde uma idade mais cedo, com questões que são muito relacionadas à própria aos próprios tabus e culturas que envolvem o exame urológico em si, né? A gente pode estender um pouco a discussão sobre o exame de toque, né? Que acaba tendo um protagonismo folclórico e estigmatizado consequentemente, e a gente pode detalhar isso depois, mas eu acho que é um conjunto de fatores que tem muito a ver com a maneira como se enxerga a avaliação urológica especificamente no que diz respeito à avaliação com o urologista, mas nas outras questões de saúde, que remetem ao fato de há muito tempo a mulher ter a orientação já no início, quando tem a menarca, a primeira menstruação, de ter um aconselhamento de saúde, já criar um vínculo médico com o ginecologista e não haver esse respectivo orientador, tutor médico, que seria o médico da atenção primária, o clínico geral ou o urologista no caso do homem, junto com os tabus que envolvem a questão especificamente da próstata. E já para fazer esse link, a gente precisa realmente expandir a discussão do Novembro Azul para além dos problemas da próstata, exatamente para poder mostrar para a população masculina que a saúde masculina ela envolve questões muito mais amplas, né? E eu acho que a minha fala de abertura é nesse sentido, assim, de que o que a gente tem como ferramenta para trazer o homem para atenção primária, para prevenção em saúde, para um cuidado melhor de saúde, é uma boa informação. Eu acho que esse é o ponto de partida, bem informar, para que as pessoas se sintam encorajadas, no caso os homens, encorajados a procurar a assistência em saúde como um fator preventivo e não com outro estigma que a gente ouve muito popularmente, que é se procura acha, né? E não é isso, né? É exatamente o contrário, se procurar previne. Então, falando em prevenção mesmo, né? Acho que isso foi também um enfoque quando a gente falou aqui do Outubro Rosa. E eu acho que é bem isso, essa questão do estigma, que eu até gostaria que a gente desmistificasse um pouco aqui, doutor Brasil e doutora Juliana. É um pouquinho diferente a questão do homem e da mulher, né? São sexos diferentes, a abordagem é diferente. Como o senhor já disse, normalmente a mulher começa mais cedo, né, a buscar outro tipo de atendimento e ter uma prevenção maior pela natureza, né, às vezes, né, do que colocamos aqui, mas o homem também, né, nós temos muitas doenças no Rio Grande do Sul, né, hipertensão, diabetes, as doenças aquelas que a gente fala, as crônicas, né, outras situações. Como é que é esse primeiro agora entrando mais? Esse homem que chega saudável, com uns 40, 50 anos, né, começando a ter, de repente, alguma questão pontual. Como é que funciona quando ele chega lá para o médico de família, lá no posto de saúde? Como é que vai ser, assim, os cuidados básicos e preventivos, né, até se pensar num rastreamento ou não, né? Como é que é esse... Antes da gente chegar em diagnóstico, vamos para o rastreamento, tá?
eu achei legal esse passo atrás, assim, porque quando a gente conversou um pouquinho, né, sobre o que a gente ia abordar, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem, não só no Novembro Azul, em diversos momentos, assim, no atendimento integral da pessoa, é que muitas pessoas, inclusive muitos profissionais de saúde, eles misturam o diagnóstico precoce com o rastreamento. Isso. Né? Então, isso tem que estar muito, muito claro desde o início quando tu recebe. Aquilo que eu falei no início, a gente tem que diferenciar quem é doente, quem não é doente, quem tem fator de risco, quem não tem, né? Por que é importante a gente diferenciar? Porque a gente não tem dúvida nenhuma que o diagnóstico precoce é benéfico. A gente não tem dúvida nenhuma que diminui mortalidade, que diminui doença avançada, que diminui doença metastática, que muda a evolução natural da doença, né? Então, assim, se a pessoa tem um sintoma, né, se tem que fazer um diagnóstico precoce, é diferente, né? E outra coisa é tu abordar uma pessoa que não tem sintomas. É aí que mora um pouco da controvérsia que a gente tem que individualizar para cada um, né? Por quê? Porque se a gente pega uma população sem sintomas, a gente tem que ver se vale a pena ou não rastrear. E daí eu tenho que ver se essa pessoa tem mais risco ou não de desenvolver a doença, né? E daí, de novo, se eu consigo identificar que esse homem tem um risco aumentado, né, de desenvolver neoplasia, o que é risco aumentado? É pessoa que tem história familiar de câncer de próstata, é pessoa que tem o gene BRCA, pessoa que tem cor de pele preta ou parda, pessoa que tem história pessoal ou familiar de um câncer que tem aquela linhagem germinativa com mais chance de mutação, né? Essas pessoas, elas provavelmente não, a gente sabe também que tem um benefício maior em rastrear. Então, mesmo que essa pessoa não tenha sintomas, existe ali uma faixa etária, né? Depois dos 40, antes de 75, que vale a pena ela ir no médico rastrear, né? Claro, também vai se falar em risco, também vai se falar em benefício, mas a gente tem muito claro que essa pessoa tem um benefício muito grande em fazer o rastreamento. O nosso ponto de controvérsia, que a gente individualiza mais, são os assintomáticos que não têm alto risco. Porque para essas pessoas a gente não tem estudos robustos como a gente tem para as outras populações, dizendo, olha, realmente tem que rastrear para todo mundo, a gente tem um benefício inquestionável. Não, a gente não tem certeza absoluta que tem um impacto grande na diminuição da mortalidade, como teria num diagnóstico oportunístico, por exemplo, né? Então, com essas pessoas, a gente tem que fazer uma decisão compartilhada, né? Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter, assim, muito claro e na ponta da língua o que tem de benefício e o que tem de risco, né? E as pessoas, às vezes, também têm dificuldade em entender riscos das coisas, né? Risco de exame, risco, né? Então, o benefício é muito fácil de explicar. Não, a gente está tentando diagnosticar precocemente uma doença para tentar diminuir as complicações. O difícil é tu explicar para a pessoa que, bom, talvez a gente faça uma biópsia de próstata numa pessoa que não tenha doença, né? Pode acontecer. E tu vai estar sujeito a todos os riscos da biópsia, né? A dor, infecção, sangramento, né? E talvez a gente faça uma biópsia, a gente faça um diagnóstico de um câncer que não é agressivo, que é um câncer que não ia ter um impacto na mortalidade, não ia gerar uma morbidade tão significativa, e a pessoa vai ter que conviver sabendo que tem esse câncer, muitas vezes ser submetida ao tratamento desse câncer e ter todas as consequências do tratamento também, que pode ser disfunção erétil, incontinência urinária. Então isso a gente tem que expor a pessoa antes já de sair pedindo ou não pedindo, tem que dizer para a pessoa, olha, a gente pode rastrear para ter esse benefício, porém corre o risco disso acontecer, né? Entendi. Eu que tô, né, sou leiga, como a gente diz, eu já vi, assim, uma coisa bem diferente para nós que somos leigos. Então, se eu me corrija se eu estiver errado. Rastreamento é para uma minoria, não é para a maioria dos pacientes, porque pelo menos o perfil que foi dado aqui como de iniciar talvez ou não rastreamento, não é da grande maioria dos homens, né? E quando a gente fala também, até para corrigir, tem várias outras coisas que são analisadas nessas situações ao fazer o exame no homem, que não tem nada a ver com câncer de próstata. Tem outras doenças que esse primeiro contato também pode ser. Mas assim, doutor Brasil, havendo a decisão da conveniência, a decisão médico e paciente, foi o que eu entendi, né, da situação e tal, o que é o rastreamento no homem? Acho que a gente tem que ser claro, assim, o que é? A gente está falando aqui, né, mas o que é? Então, acho que assim, conceitualmente o rastreamento é tu fazer um diagnóstico em alguém assintomático. Tá? Então, assim, só
corrigindo, assim, a maioria das pessoas, elas estão numa situação, né, dos homens, das mulheres, elas se encontram numa condição, em tese, para uma determinada questão de saúde, não tem sintomas, né? Então, o rastreamento é o diagnóstico em alguém que não tem sintomas. Existem, aí me perdoa se eu cometer alguma imprecisão, mas, né, tu tens o rastreamento sistemático e o oportunístico, né? Tem o rastreamento que é iniciado pelo agente de saúde, digamos, né? Então ele faz um chamamento para a população, determinada população circunscrita por faixa etária, por risco, etc. E aí tu trabalha com uma agenda, um protocolo, né? E isso é que é muito questionado em relação à próstata em si, né? Se o rastreamento sistemático, de fato, como ação de saúde pública geral, beneficia a maioria dos homens, né? Diferente do câncer de mama, da mamografia, né, das outras coisas. Esse é o que é o diferencial. Né? Isso como uma grande política, assim, de englobar todos os homens. Mas existe uma faixa de homens que pode encontrar um benefício, mesmo estando assintomáticos, nesse diagnóstico. Apesar de que, em termos numéricos, isso pode ser interpretado, relativizado, se de fato esse benefício ele é robusto ou não. Existe o rastreamento oportunístico, ou seja, e aí a gente vai um pouco, atravessa essa questão do rastreamento numa pessoa que está assintomática, preocupada com a sua saúde, e do próprio diagnóstico precoce, que é o indivíduo bem informado, fazendo um compartilhamento da sua decisão. Eu acho que o conceito de decisão compartilhada ele precisa voltar, porque ele é protagonista em todo esse processo. Ele entende os riscos e os benefícios, e isso é uma outra habilidade, volta para a comunicação. Não é fácil a gente explicar, às vezes nem para os próprios colegas não urologistas, né, de outras áreas, questões próprias em relação ao câncer de próstata. Traduzir tudo isso para um paciente requer uma habilidade e uma padronização da informação que o telesaúde, por exemplo, faz muito bem, né, de como traduzir isso para o consultor que está lá na linha de frente e para o próprio paciente, e os protocolos, né? A partir daí, sim, eu posso decidir individualmente que entre os riscos e os benefícios que me foram colocados, e isso passa pela expectativa de vida do paciente, por esses fatores de risco que são, na verdade, não consegue prevenir necessariamente. A idade é uma coisa nossa, né? Quanto mais idoso nós ficarmos, maior a nossa chance de ter câncer de próstata. A história familiar é algo que eu vou nascer e dificilmente eu vou conseguir ter algum fator que possa intervir nesse elemento que é meu, né? E a própria questão genética. Então, eu recebo essas informações. Sobre expectativa de vida, porque o câncer de próstata ele tem um crescimento que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, pacientes que têm uma expectativa de vida muito baixa talvez não se beneficiem de uma estratégia de rastreamento. Isso precisa ser colocado no contexto. Eu tenho meus fatores de risco próprios e eu entendo que eu gostaria de fazer esse rastreamento que é disparado pelo próprio paciente, uma vez ele bem informado. E existe o terceiro caminho, que é o paciente ter alguma queixa. E isso também é importante dentro do que é o Novembro Azul e do que são as orientações. Eu tenho pacientes que têm algum tipo de sintoma urológico, que podem ou não estar relacionados com o câncer de próstata, mas pode ter algum outro tipo de doença envolvida, por exemplo, a hiperplasia de próstata, a prostatite, doenças da bexiga, da uretra, etc. E que, a partir do momento que essa avaliação diagnóstica, e assim, um paciente com sintomas, ela é desencadeada, gera suspeita, e daí toda a cadeia de investigação que é decorrente de uma suspeição clínica. Só que essa suspeição clínica ela pode ser trazida através de uma estratégia onde o paciente não tem queixas nem preocupações necessariamente, seria esse rastreamento sistemático. Ele, informado, decide que ele quer fazer e os exames decorrentes geram essa suspeição, ou o paciente, de fato, por informação que ele recebe dos agentes de saúde, da mídia, do médico que ele procura, os sintomas que ele tem fazem com que ele procure a assistência e aí sim os exames mostram algum tipo de alteração e segue adiante. Assim como todo o contrário, pode-se fazer todo esse caminho, parar aqui porque os exames são normais, não levantam nenhuma suspeita,
né? Então, dentro desse contexto é que há esses três níveis. Né? E a partir daí é que a gente tem o outro caminho que vai se desenrolar a partir disso, que é os exames que são alterados. Voltando um pouco, a gente de fato não tem nenhum agente que consiga prevenir ativamente o câncer de próstata necessariamente, diretamente para o câncer de próstata. Mas existem ações de saúde que são mais gerais e que remetem à prevenção de doenças que são malignas ou benignas, cardiovasculares, outras neoplasias, e que direta ou indiretamente podem intervir no risco do paciente desenvolver, inclusive, não só a doença da próstata, mas questões de ordem da saúde masculina, como as questões sexuais. Né? E aí eu acho que isso também é algo importante, porque síndrome metabólica, dislipidemia e hipertensão podem afetar o paciente, o homem, sobre várias ordens, e isso ser também, né, algo que a intervenção indiretamente ajuda na saúde da próstata em si. Né? E aí eu acho que realmente a atenção primária tem um papel preponderante e essencial, que é poder pegar esse paciente que pode estar preocupado só com a próstata e trazer ele para uma ação de saúde muito mais ampla e que vai trazer um benefício que é bem maior do que o foco na próstata. Até sobre... Por favor, não, Jana, eu ia dizer que até sobre isso, quando a gente comentou o que os municípios podem fazer, né? Eu acho que o Novembro Azul, ele é muito voltado para a próstata, né? As pessoas fazem muito essa associação que Novembro Azul é da próstata, né? E eu até estava olhando, antes de chegar no Global Burden Disease, como é que é a mortalidade dos homens, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, né? Não é muito diferente, né? Mas, assim, em primeiro lugar, nos dois, tá? É infarto. Daí, no Rio Grande do Sul, vai para DPOC, daí a terceira causa é câncer de pulmão, daí é AVC. O que é DPOC? DPOC, é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que se desenvolve no pulmão, principalmente de quem fuma, de quem é tabagista, né? Mas é uma doença pulmonar. Uma doença pulmonar. Aí entra doenças respiratórias também, e AVC, e violência, e em sétimo, câncer de próstata. Então, assim, não é que não seja importante, ele é muito importante, mas existe uma associação muito grande com o Novembro Azul e o câncer de próstata, e às vezes a gente acaba deixando de lado uma oportunidade de chamar esse homem para outras ações de saúde. Eu acho que isso é o que dá um medo até. Eu acho que isso é um paradigma que a gente conversando, né, ouvindo aqui o doutor Vitor falar, tem tantas outras coisas que podem ser resolvidas, né, que não tem relação com o câncer de próstata, que às vezes o homem pode ter medo e imaginar que tudo né, qualquer alteração, acho que tem bastante isso, né, e aí tem medo de ir porque acredita e tem várias outras coisas que podem ser tratadas de outra forma, né. Exato, e a questão toda é que se a gente consegue trazer esse homem mais cedo para consultas de saúde que dizem respeito enfim, hábitos saudáveis, prevenção primária mais cedo na vida, essa conversa difícil que é explicar uma série de fatores relacionados ao câncer de próstata numa consulta muito, né, única ali, que talvez o paciente nem volte, porque está envolvido numa campanha em novembro e ele não vai se lembrar de consultar de novo. Se ele cria essa cultura da consulta bem antes, essa discussão sobre os fatores de risco, sobre a importância de cuidar de uma série de coisas, inclusive da próstata, as doenças da próstata, não só o câncer, elas são extremamente prevalentes, elas são muito frequentes e elas impactam socialmente para o paciente, né? Ela tem um impacto econômico na sociedade também. Tudo isso precisa ser colocado na conta em si. Mas se a gente consegue trabalhar a cultura da saúde, da prevenção, da discussão das questões de saúde ao longo do tempo, é muito mais fácil bem informar esse paciente. Então, eu acho que é uma cadeia de ações que pode ser, a próstata pode ser a provocadora ou até mesmo a protagonista, né? Mas ela certamente se retroalimenta de uma maneira positiva se a gente colocar no contexto prevenção em outros âmbitos. Qualidade de vida para esse homem, né? Mas, Juliana, eu estava pensando agora, assim, também, né, tentando a gente ter aqui uma ordem, né, como nós estamos fazendo, né. Pois bem, chegou o paciente, né, lá na unidade básica de saúde, por algum desses motivos que o senhor falou, né, das 3 opções, assintomático, sintomático, ou porque tem fatores de risco, o médico de família, juntamente com o paciente, tomou a decisão de, então, vamos fazer exames, né, vamos fazer exames.
O que é isso? Quais são os exames? Qual é o caminho, então, que esse paciente, analisado todo o conjunto da saúde desse homem, verificadas outras questões, o que ele vai esperar? Então, sendo dito, não, aqui ambos decidiram que é cabível, né, é salutar um rastreamento. Como é que funciona daí? Então, a gente tem 2 exames que a gente utiliza para fazer o rastreamento, que não são os ideais, mas é o que a gente tem, né? Assim, para rastrear o que a gente tem ainda de mais adequado. Mas por que eu digo que não são os ideais? Quando a gente tem um programa de rastreamento, a gente precisa primeiro conhecer a história natural da doença, né? A evolução dela, para ver onde é que a gente está em relação a esse paciente. E para que eu consiga fazer um rastreamento adequado, eu preciso ter um exame que seja sensível e específico. O que isso quer dizer? Eu preciso de um exame que seja sensível no sentido de detectar quem é doente de verdade. E preciso que ele seja específico para que ele não detecte outras pessoas que não estão doentes, para que quem ele dê negativo de fato não seja doente, né? E o que a gente tem hoje para a próstata? A gente tem o PSA, que é o exame antígeno prostático específico, o exame né? de sangue. É o exame de sangue. Ele é fácil, né? Ele é simples, vai lá, coleta o exame, né? Ele tem alguns poréns, né? Nem sempre ele vem alterado é câncer. Esse é o primeiro porém. Então, isso é uma coisa que já tem que ser conversada antes com o paciente, né? Ele pode ter uma prostatite, ele pode ter outra doença, pode vir alterar e pode ser um resultado falso positivo, que é outra coisa que a gente não tem o hábito de pensar. A gente sempre tem o hábito de pensar que o exame tem um resultado que é a realidade, né? Nem sempre é verdade. Então, pode vir alterado e tu não ter câncer. E mais ou menos em 1 a cada 7 pessoas, que eu achei até um número bem alto, ele pode vir normal e a pessoa ter câncer. Então, a pessoa pode ter uma neoplasia, faz o exame, fica tranquilo que não tem a doença, às vezes não volta mais porque veio o exame negativo e tem a doença, né? E, além disso, a gente não consegue, através desse exame, diferenciar quem tem um câncer agressivo de quem tem um câncer não agressivo. Então, ele não é o exame ideal, mas é o que a gente tem, ele é fácil, ele é barato, e dentro do que a gente tem de rastreamento é o que é mais usado hoje, né? E a gente tem o toque, né? O toque retal. O toque retal, eu acho que é o que mais dá polêmica, né? Porque é o que mais dá medo, assim, na população masculina, né? As mulheres chegam a ser assim... quando a gente pensa tudo que a gente faz pra saúde... Muito tranquilamente, sem nenhum problema. É bem isso. Mas, assim, o exame de toque, ele é fácil, ele é simples... Ele também tem as suas eficiências, ele é examinador dependente, né? Então, tem muita gente que não tem a prática, mesmo na atenção primária, a gente já viu encaminhamentos em que, eu quero encaminhar para o paciente para fazer exame de toque no útero. Não, né? A pessoa que está na atenção primária tem que saber rastrear e fazer o exame. Então, tem essa questão também do médico, também tem um mito por trás disso, né? E eu sempre acho que se tu chega um paciente na tua frente que quer rastrear, né, que chegou à conclusão de que vai fazer um rastreamento, ele diz, mas eu não quero fazer exame de próstata, senão eu vou embora, não quebra os pratos com ele, não faz o exame de toque, faz o PSA, então, por quê? Claro. Porque é muito difícil tu ter um câncer que seja muito agressivo e vai ter um PSA normal e um toque alterado. Pelo menos vai ter um exame daí, né? O exame de toque, ele é útil, por exemplo, se eu tenho um PSA alto e eu faço um exame de toque e eu vejo que tem um nódulo, a minha suspeita muda completamente, essa pessoa tem mais chance de ter, então ele é útil, ele tem a sua utilidade. Porém, se isso vai fazer a pessoa se afastar, então não faz o exame de toque, né? Faz quando é possível, mas assim, ele também tem suas limitações. E esses são os exames que a gente faz hoje para rastrear. E ele pode ser feito no posto de saúde, ali na unidade base, solicitado ali, feito pelo médico de família. Na hora. Perfeito. Aqui nós temos compartilhando aqui no nosso chat, né? Comentando aqui que fez, né, o exame, o PSA deu alterado, né? Não tinha dor, não tinha nenhum aumento. E daí foi fazer, né? Acabou detectando depois um Gleason, é isso? Um Gleason 7, né? Fez cirurgia e que tá super bem, né? Detectou, começando com o PSA, né? Fez cirurgia robótica aqui. Obrigada por compartilhar. E que bom, né? Mais uma vez mostrando aqui que, né, jovem, antes dos 50 anos, né? Foi atrás, foi fazer, né? Procurou o tratamento. Então, excelente. Bom, e aí vamos, né, para a pior das hipóteses, né? Fizemos ali o PSA, e isso é importante também, né? Mas pode ser detectado precocemente, né? Então não é a pior das hipóteses, talvez seja a melhor, né? Mas é exato, né? Exato, né? Ou seja, fez o PSA, fez o exame de toque,
alguma alteração no PSA, no exame de toque, o que vem depois? Ele é encaminhado para o urologista? Como é que funciona isso? Também lá na unidade básica de saúde. Tem um rastreamento positivo, né? Rastreamento Veio positivo. um PSA elevado, não era por prostatite, né? Até comentou aqui que tomou antibiótico, não isso, tem gente que faz, né? Mas assim, veio alterado, não era prostatite, né? A nossa suspeita é que possa ter uma alteração de neoplasia. Esse paciente, ele não fica mais somente com atenção primária, né? Esse paciente vai ser encaminhado. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a gente encaminha pelo GERCOM, que é uma ferramenta que eu adoro, que foi muito, muito benéfica, né? Os nossos colegas têm acesso, eles têm acesso, os promotores de justiça, eles acessam o GERCOM e o gerente. Eu acompanho o GERCOM e o gerente desde o início, né? Eu brinco sempre aqui, né? Que é uma coisa que eu fiz questão de sempre apoiar. E aí vai encaminhado para o urologista. Para o urologista, né? E por que eu digo que o GERCOM ele é ótimo, né? Porque ele dá essa transparência para as pessoas, né? Mas ele tem duas funções que eu acho que são ótimas, assim, que é, primeiro, ele diminui a chance de erro, porque antigamente, como é que era feito esse encaminhamento para atenção primária? Vamos lá, tu chega lá, tu consulta, daí acho que pode ser câncer. O médico vai lá, pega o papel, escreve o encaminhamento, dá para o paciente leva na Secretaria de Saúde, alguém da Secretaria de Saúde digita o que está escrito no papel, né? Não, acabou. E a gente via, então, muitos erros nesse meio do caminho, né? Hoje não, hoje o médico abre o GERCOM, já põe a história clínica ali, então a primeira coisa importante que o GERCOM fez foi diminuir a chance de erro, né? E a segunda coisa é que ele privilegia muito o critério clínico, o critério técnico, né? Porque antigamente era isso, a urologista com urgência. Urgência por quê? Vai ter uma prioridade verdadeira ou não, né? Exatamente. Então, hoje a gente, né, vai encaminhar para o urologista. Qual que é o PSA? Tu já viu se é prostatite, né? Tu fez exame de toque, então tu consegue fazer uma classificação de prioridade que é adequada. Tu consegue ver quem é grave, quem não é grave. Não é porque o médico diz que é urgente, é porque eu estou vendo que tem informações clínicas que justificam isso, né? Perfeito. Então, a gente encaminha para o GERCOM e do GERCOM ele vai para um nível maior de complexidade. Eu quero fazer uma ressalva aqui, só, Joana, nós estamos agora colocando o GERCOM e o gerente também para o interior, né, que faltava Pelotas, Canoas e Caxias, as grandes cidades que têm as suas regulações próprias aderirem, os 3 aderiram, e agora nós estamos fazendo essa migração para que o GERCOM também seja utilizado não só do interior para Porto Alegre, mas do interior do estado para o próprio interior, né, para a sua cidade, do interior para suas cidades ali de referência. Então, eu sempre falo para os colegas da importância deles utilizarem o GERCOM, que eles têm acesso, eles podem ver, porque o que o Ministério Público quer é o mesmo que os senhores, transparência, e especialmente que é o que chega para nós, sem furar a fila, né? Sem cota, sem fichinha no interior, que o prefeito faz, que o secretário faz. Então, esse sempre foi um dos nossos, né, das nossas preocupações. E com isso estando funcionando em todo o estado, não somente naqueles lugares que apenas regulam para Porto Alegre, mas também que fazem as suas regulações que tem central própria. Então, isso é um trabalho que o Ministério Público já faz há muitos anos, com um núcleo específico a respeito disso, que é o núcleo de transparência do SUS e melhoria da regulação e das filas de espera, né, o Dr. Mauro, que está à frente ao núcleo hoje, e nós estamos incentivando demais e fazendo até os trabalhos que a gente tem aqui, eu trabalho também na mediação com alguns hospitais do interior, para que esses hospitais tenham também, né, toda uma interoperabilidade dos seus sistemas internos, porque isso tem que ser automático, né, Juliana? Não pode ser uma cola, né, uma colagem, copia e cola de dados. E o mais importante, a pessoa estando no GERCOM, e a Juliana foi excelente nisso, é feito, muitas vezes os colegas me ligam, tá, mas agora, como é que faz? O caso é grave. Não, vai ser feita essa priorização, vai ser analisado esse caso, tem grau, né, 1, 2, 3, 4, tem todos, isso vai aparecer ali por onde já passou, quem entrar no paciente, e nós temos acesso a isso, é só entrar em contato com o CAU de Direitos Humanos, que a gente já disponibiliza a senha, e explica como é que faz o acesso tanto ao GERCOM como ao gerente, e a gente tem que respeitar essa regulação, isso é muito importante, a gente tem orientação dentro do Ministério Público com relação a isso, né, quem faz a regulação é o médico regulador, né, Juliana, o paciente, ele é analisado desta forma, então o caso é priorizado ou não, e tem que seguir, então, a sua ordem dentro dessa lista, né. Então, ele vai ser encaminhado para o urologista, né, Juliana? E agora, eu acho que vem a ponte, né, que para o Dr. Brasil aqui, a gente sabe, a gente pode até depois falar um pouquinho nisso, né, que embora a gente tenha prioridade,
priorizações, é uma fila que está bastante pesada, né? É uma fila que tem uma espera além do ideal, né? Muito além do ideal, e que é uma das filas maiores do estado, né? Acho que junto com o oftalmo, né? Acho que é oftalmo e uro. As duas. Uro e qual outra? Reumato também. O reumato é um pouco diferente, né? Que a gente tem poucos reumatologistas, né? Eu tenho às vezes dificuldade de entender com essas que são mais clínicas, porque o uro às vezes, vai fazer uma litotripsia, não tem complexidade, né? Vai mandar. Agora, reumato é um médico. Eu tive um inquérito até sobre o número de reumatos no Rio Grande do Sul, é baixíssimo. Bom, mas voltando, né? Então, encaminhamos esse paciente para a especialidade. E aí, agora entendendo, né? A gente que acaba trabalhando muito com a atenção primária e com a equipe de saúde da família lá, é uma fila que vai ter que ir, né, doutor Brasil, para um hospital que tenha esse especialista, né? E lá também, e isso eu sempre faço questão, né, Juliana, até as pessoas, a pessoa está indo para uma primeira consulta com o urologista. O que é a regulação? Né? É a primeira consulta com o especialista. A pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E aí, lá chegando, ela tem uma linha de cuidado, né, doutor Brasil? Tem toda uma linha dentro do hospital, no caso do senhor, o Hospital de Clínicas. No interior, vão ter outros hospitais de referência, que vão ter esse especialista e que vão aí começar uma nova fase. Agora eu passo a bola para o senhor aí para dizer como é que funciona. Vamos lá. Então, a primeira questão assim é que é fundamental que haja a integração entre os níveis, né? Porque, como a Juliana mencionou, o PSA tem as suas imprecisões, né? O toque tem as suas subjetividades de interpretação. Existe uma questão, inclusive, assim, de protocolos europeus que se o PSA é muito baixo e o toque é normal, o paciente não precisa consultar todo ano para revisar a próstata, dependendo do valor do PSA, ele pode... Tem protocolos que variam de 2 a 4 anos a revisão, porque o risco de evolução, se o PSA é muito baixo, é muito pequeno. O risco de desenvolver câncer de próstata nesse intervalo entre 2 a 4 anos. Então, isso é algo que também racionaliza o recurso da própria atenção primária em alguns momentos. Importante. Né? Então, e esse é um ponto importante. O outro ponto importante é que o antígeno, o PSA se chama antígeno prostático específico. Ele não é antígeno prostático câncer específico. Então, ele varia por qualquer problema que ocorra na próstata. E acho que essa integração entre os níveis também ajuda a fazer uma qualificação do encaminhamento e da própria priorização. Né? Como foi mencionado aqui no chat, essa situação, por exemplo, não se recomenda que um paciente com PSA elevado que não tenha sintomas miccionais faça tratamento para prostatite. Né? Agora, se o paciente tem um PSA elevado e ele tem queixas que são compatíveis com o processo inflamatório infeccioso na próstata, se trata primeiro e depois se repete o PSA para ver se está adequado em encaminhar ou não. Perfeito. PSAs que se alteram muito fora do paciente sempre teve um PSA normal. E aí tem subitamente um PSA que se eleva, nós temos alterações transitórias do nosso PSA na corrente sanguínea. Então, também esperar, aguardar 30 dias, repetir o PSA antes de fazer a referência, são recomendações que a gente pode fazer essa integração para evitar colocar um paciente na fila que daqui a pouco, né, vai esperar um tempão para ter a sua consulta e daqui a pouco faz um PSA e daí não precisaria ter esperado esse tempo todo ou ficou sem ser assistido porque aguardava o especialista quando poderia ter mantido sua consulta na atenção primária por mais algum tempo. Agora, bom, se o paciente faz a sua avaliação, ele é suspeito, ele vem para a avaliação urológica para essa continuação, que pode ser já num hospital terciário como clínicas, poderia fazer uma parada estratégica, digamos assim, em uma clínica de especialidade para fazer uma biópsia, por exemplo, porque a maioria, né, proporcionalmente, a chance do paciente ter uma biópsia positiva é menor do que ter uma biópsia negativa pela suspeição de PSA e toque. Então, ele poderia chegar a fazer a sua biópsia, e eu acho que esse é um calcanhar de Aquiles do sistema todo, que é a biópsia. A biópsia tem uma definição diagnóstica muito importante, se é a neoplasia maligna ou não, depois a gente vai tratar do que é agressivo, o que não é, mas
É câncer ou não é? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder depois que o PSA ou o TOC são um ou os dois estão alterados. Então faz a biópsia, né? A partir da biópsia, a biópsia veio negativa, poderia fazer uma contra-referência com orientações para atenção primária, quando que o paciente deveria voltar para o urologista. E se a biópsia é positiva, vai entrar numa avaliação que passa pelo resultado da biópsia. Foi mencionado o score de Gleason aqui. O score de Gleason, que agora tem uma outra classificação que está se fazendo a transição, que é a classificação da Sociedade Internacional de Uropatologia, mas basicamente é o grau de agressividade daquele tumor. Então, aquilo que se recebe, como se dá o nome de câncer de próstata, ele tem diferentes matizes da doença, que vão de uma doença muito pouco agressiva, que talvez não repercuta em absolutamente nada da vida do paciente, até doenças muito agressivas, né? E aí é que a gente também precisa fazer essa avaliação a partir do resultado da biópsia, da categorização que essa biópsia nos dá a partir do laudo do patologista e de exames complementares que são necessários e que também são estratificados pelo grau de agressividade do tumor, pela informação do PSA, pela informação do TOC, e aí que a gente chama de estadiamento, são os exames complementares, e chegando à conclusão de que a doença é restrita à próstata, ela se estendeu para fora da próstata, mas ainda está localizada na região pélvica, ou se ela é uma doença sistêmica, existem diferentes opções de tratamento, né? Mas essa seria a cadeia, né, toda, primeiro, após a suspeição e a referência para o especialista, obviamente revisar os pontos, se houver necessidade de repetir algum exame, repetir. Se a decisão da biópsia ela é chancelada ou revisada e mantém-se a decisão da biópsia, se realiza a biópsia, a partir da biópsia, as opções todas de tratamento. Tá. Antes da gente entrar daí nas opções de tratamento, que eu acho que daí a gente vai para o tratamento e o que fazer lá, né, na atenção primária, um ponto importante, acho que para o Ministério Público e também para o senhor, falando da lista de espera. Eu me lembro que quando eu trabalhei ali com as listas e visitei o Telesaúde algumas vezes, o que me comentavam muitas vezes é que para essa priorização do paciente é feito um contato do médico regulador com a unidade básica de saúde, para se tentar informações, para se buscar informações, exatamente, né, doutor, para chegar a esse nível de prioridade. E eu me surpreendi, já falei isso no COSEMS, falei na FAMURS, que muitas vezes não se consegue o contato, né, com a unidade básica de saúde, não se consegue falar com o médico que está atendendo lá o paciente, e que às vezes a pessoa fica, né, sai da lista ou fica aguardando ali, isso, às vezes os secretários novos de saúde não sabem, né, e eu disse, não, isso tem disponibilizado ali, entrem no Telesaúde, no site do Telesaúde, que vão poder ver, eu entro normalmente, às vezes digo, olha, secretário, os seus postos tais, os médicos não estão respondendo, esses pacientes aqui estão ficando, aguardando, né, informações às vezes básicas para serem priorizados. E isso é uma coisa bem do Ministério Público, né? Porque as pessoas veem a gente como vilão, mas não veem que muitas vezes a gente está querendo exatamente fazer a priorização devida, não fazer o fura-fila, evitar uma ação judicial, tá? Que é isso que tá... Então, assim, eu sempre digo, né? Quem não nos conhece é muitas vezes numa coisa de organização básica, né? De priorização, de organização, como eu digo, falo sempre em organização, e que eu acho que é extremamente relevante. Não sei se a doutora Juliana concorda comigo. Com certeza. Uma grande parte do nosso trabalho é essa regulação, né? A gente tem hoje muitos médicos que têm o hábito de discutir com a gente muitos casos, né? Porque assim, se tem informações que não deixam dúvidas que a pessoa tem a suspeita, o que é grave ou não é grave, ninguém vai, né, por gosto ficar questionando a pessoa, né? A gente, ok, esse aqui tem, ok, ele vai, a solicitação está autorizada. O que acontece? A gente, médicos, geralmente tem pouco tempo. Então, às vezes não tem todas as informações, né? Enfim, tem um PSA alterado, mas a gente já viu se é prostatite, a gente já repetiu 30 dias depois, né? Como o Dr. Brasil falou, essas informações não estão lá. Então, a gente sempre
tenta o contato com o médico da atenção primária. E quem nos conhece aceita isso muito bem, assim, inclusive liga pra gente em outras ocasiões e quando tem outras dúvidas, porque a gente tem, além do Regula SUS, o 0800. Então, a pessoa se habitua quando tem outras dúvidas, porque é difícil atualizar em tudo. E quem trabalha na atenção primária tem esse desafio, né? Tu vê tudo. Então, liga pra gente, a gente ajuda. Agora, quando a pessoa não conhece o tele e chega o secretário da saúde, né, e diz assim, ó, tu é obrigado a ligar pro telesaúde, já começa assim, então, obrigado a ligar porque esse paciente aqui não anda, aí a pessoa nos liga e parece que a gente é uma burocracia a ser vencida, sabe? Aquela coisa assim, não, isso aqui eu já escrevi que é assim e tal, não, a gente sabe que escreveu, mas é que se a gente não classificou é porque eu fiquei em dúvida se isso é alto ou não, né, enfim. E, no geral, depois eles aceitam também, mas tem esse trabalho de fazer as pessoas conhecerem, né, o que é, e justamente isso, levar essa mensagem de que, ó, a gente não está aqui para barrar ninguém, a gente está aqui para tentar organizar, tentar priorizar quem é grave, né, e tentar manter na fila quem realmente precisa, né. E é essa sugestão que a gente dá para os colegas, Juliana, de que tentar verificar se esse contato da sua unidade, do seu médico de família foi feito com telesaúde e se esse paciente não está pendente, né, de nenhuma análise e sim está priorizado com as informações suficientes antes de ajuizar alguma ação, né? Porque ao botar alguém na frente, tu tá deixando, às vezes, de botar outra pessoa que realmente necessita mais. E como a gente tem acesso a esse sistema, e eu sei, né, é importante aqui colocar, né, o telesaúde tem 2 serviços, né? Que é o 0800, que é para todas as unidades básicas do país, Brasil, né? E esse atendimento que é feito em algumas listas, né? E que valem para todo o estado do Rio Grande do Sul. Não são em todas as especialidades, né, Juliana? Quando as pessoas nos ligam, a gente consegue regular qualquer especialidade. O que o tele não faz em todas as listas é olhar a lista inteira e regular. Mas a regulação do caso específico, melhor ainda. Qualquer especialidade nos liga, a gente olha se a pessoa está no GERCOM. Tem médico que não tem acesso ao GERCOM, não sei porquê, mas acontece. Porque né? o município às vezes ainda não tem, né? O município não faz. É isso que a gente está vendo. O município não utiliza, né, não tem acesso, deveriam já todos ter, mas a gente está com ainda isso. Eu estive agora no COSEMOS no mês passado falando exatamente sobre isso, né, dessa necessidade que a gente tem que ter, porque a maior parte até tem para Porto Alegre, mas não tem para suas referências, para suas cidades. E faz muita diferença agora, tu estava falando que está sendo implantado no interior do estado, né, e algumas cidades já começaram. E a gente vê listas problemáticas, como a da urologia, já terem uma resposta, né, porque quando pergunta assim, qual é a solução, então, né, a fila da urologia é enorme, o que nós vamos fazer com isso, né? Primeiro, a gente vai ver se quem está sendo encaminhado está sendo devidamente encaminhado, né? Tem muito médico que encaminha para fazer rastreamento, então tem que dizer o que é adequado para cada nível, né? Mas existe uma necessidade de ter consulta no interior do estado. A gente vê que não abriu para todos ainda, mas o pouco que já abriu, a gente já vê a diferença na fila. Assim, antes a gente tinha quase 8 mil pessoas esperando, mas 2 meses atrás, e agora já tem 6.500. Então, assim, isso é uma redução absurda. É absurda, porque não é todo mundo que tem que ser encaminhado para Porto Alegre, né? Para isso, para o especialista. Isso eu acho que é vital, né? E é um trabalho que a gente faz, assim, de orientação aos colegas, de sugestão, né? Quando questionam, não, mas como que eu vou priorizar esse caso? A gente sugere esse caminho sempre do telesaúde. E é fantástico, né? Eu que acompanhei desde o início ali, listas que foram daí avaliadas integralmente, como tu disseste, algumas reduzindo 70%. Então, é um trabalho de efetividade. Mas, doutor Brasil, então, vamos já nos encaminhando aqui, né, para os finalmente. A questão feito, então, né, o diagnóstico já, né, o diagnóstico, e a gente já viu que tem várias nuances, né, eu entendi ali, né, níveis, nuances, possibilidades, tendo que se tomar, né, fazer alguma medida, quais são as principais, né, como é que são como é que são os índices de resposta a isso, se nós temos algo de novo também, né, como é que funciona a partir desse diagnóstico? Perfeito. Então, uma vez que se faz o diagnóstico e os exames complementares, a gente vai estratificar o paciente em 2 caminhos, né? Um é o risco prognóstico que ele tem, que a gente divide de uma maneira geral em baixo risco, risco intermediário e alto risco, podendo ter a categoria do muito baixo risco, que seria um tumor pouco agressivo e de pouco volume na biópsia, poucos fragmentos positivos. E os tumores de muito alto risco também. Então, é uma variação que, na verdade, se correlaciona ao prognóstico do paciente. A chance dele ter complicações e vir a morrer
por aquele câncer, né? E por isso as diferentes grupos, categorias do mesmo câncer de próstata determinam esse risco prognóstico. Nós temos também a avaliação desse paciente pela posição do câncer, né? Então, se ele é restrito ao órgão, se ele é, que a gente chama localmente avançado, ou seja, se ele extrapolou o limite da própria glândula, da cápsula prostática, ou se ele se suspeita que os gânglios, as ínguas, popularmente dizendo, né, os gânglios linfáticos são vizinhos à próstata, possam estar acometidos. Né, seria uma doença localmente avançada. Então tem a localizada, localmente avançada, e a sistêmica, ou metastática, que é a doença que já, infelizmente, já extrapolou aquela região onde a próstata está localizada. Não é? Antes do meio dos anos 90, nos Estados Unidos, ou seja, coincide, mas não é exclusivo, não é mérito exclusivo do PSA, mas antes da aplicação, da entrada do PSA na prática clínica, e isso é do início dos anos 90, 75%, 3/4 dos tumores eram diagnosticados na fase de clínica localmente avançado ou metastático. Ou seja, num momento onde a gente dificilmente tem condição de curar o paciente. E ao longo do tempo, por uma série de coisas que são o surgimento do PSA, um entendimento melhor da doença, a qualificação dos tratamentos, um entendimento que trouxe uma melhor estratificação do risco do paciente lá na atenção primária, de quem tem que ser avaliado e deve ser tem maior risco em relação àqueles pacientes que dificilmente vão desenvolver câncer de próstata, isso gerou uma inversão do processo. Então, hoje em dia, a gente faz 75% dos diagnósticos são de tumores restritos à próstata e os outros 25% se dividem em, basicamente, 20% localmente avançados e 5% metastáticos. Então, há essa inversão do perfil da doença, né? Então, como a imensa maioria é dos tumores clinicamente localizados, restritos à próstata, eu vou mais ou menos dissertar aqui sobre isso, sem tentar encerrar o tempo. Aí nós temos assim, nos tumores que são categorizados como de baixo risco, uma parte significativa dos pacientes pode ser colocada no que a gente chama de vigilância ativa. Inclusive tem estudos ocorrendo no país e em Porto Alegre como sede também, sobre protocolos de vigilância ativa, ou seja, se a doença é pouco agressiva, talvez ela não incomode o paciente ao longo da vida. Então a gente não vai intervir num procedimento invasivo no paciente de pronto, nós vamos observar esse paciente ao longo do tempo, fazendo revisões dentro de uma agenda específica, com toque, PSA, exame de imagem, lê-se ressonância magnética, e se a doença se mantiver estável ao longo do tempo, a gente precisa às vezes repetir a biópsia, esse paciente não precisa nem operar, nem fazer tratamento radioterápico ou qualquer outra terapia. Nos tumores de baixo risco, 2/3 dos pacientes, de acordo com uma série de estudos populacionais, que são do Canadá, da Johns Hopkins nos Estados Unidos e outros lugares, 2/3 dos pacientes se mantêm dentro do protocolo de vigilância ativa e nunca vão precisar de um tratamento. E isso é uma estratégia para evitar o que a gente chama de sobretratamento. Tem a preocupação com sobrediagnóstico, mas uma vez o diagnóstico feito, a gente intervém no sobretratamento. Ou seja, deixa reservado para aqueles pacientes que têm um perfil de doença mais agressivo o tratamento invasivo. 1/3 desses pacientes, eles vão ter ou uma migração por PSA, por biópsia ou por ressonância para uma categoria de risco acima da de baixo risco. E eles caem numa categoria que merece algum tipo de tratamento invasivo. Claro que há, né, nuances desse tratamento, mas de uma maneira geral é isso. Aí nós temos os pacientes de risco intermediário e risco alto, que a intervenção cirúrgica ou a radioterapia como tratamento de escolha, como primeiro tratamento, são opções bastante válidas, né? E aí a gente pode fazer a cirurgia, pode fazer a radioterapia e atingir de uma maneira similar níveis de cura ou de controle da doença, né? E aí vai muito de como o paciente é informado e o que ele escolhe em cima dos prejuízos que o paciente pode ter com essa intervenção, que é o que a gente chama de morbidade do tratamento. Então, no caso da cirurgia, muito rapidamente, o paciente tem uma chance
em torno de 30% a 40% de ter algum prejuízo na sua função de ereção e em torno de 5% de ter dificuldade definitiva, permanente de controlar a urina, né? É o que a gente chama de incontinência urinária. E no caso da radioterapia, o paciente vai ter sintomas que são decorrentes da aplicação da radiação, daquele calor da radiação naquela área. Então, ele pode não ter incontinência urinária de perda por esforço, mas pode ter incontinência urinária por urgência, por sentir a bexiga queimando, né? E ter essa perda urinária por irritação da bexiga. E isso acontece também no reto, que fica logo atrás da próstata da bexiga, por efeito secundário da radiação. Pode haver perda de ereção também ao longo do tempo, e uma coisa que a radioterapia traz junto no pacote do tratamento é que nos pacientes de risco intermediário ou alto é necessário usar hormonioterapia, um bloqueador da ação da testosterona por um período de tempo que pode variar de 6 a 36 meses de acordo com a agressividade da doença. E isso impacta, né, na qualidade da vida sexual do paciente, libido e capacidade de ter ereção. Então, essas opções elas precisam ser expostas para o paciente, para que a gente possa, então, junto com o paciente, tomar a decisão mais adequada para o perfil de doença clínica do paciente e também dentro do que o paciente entende como sendo prioridade ou o que ele não quer submeter a risco. Então, essas seriam as opções. Existe também a questão do paciente que tem perfil de vigilância ativa, mas ele pode escolher não vigiar. Ele pode dizer, olha, eu não gostaria de conviver com a ideia de ter um tumor e ficar só acompanhando. Eu quero operar. E esses pacientes têm o direito de optar também pela cirurgia, mesmo tendo uma categoria, um perfil de doença menos agressivo. Perfeito. Perfeito, são várias opções e como se evoluiu muito, né? Se evoluiu muito e hoje ainda se chega em casos bem mais tratáveis, né, pelo que eu entendi, bem manejáveis. E acho que também tem uma questão que a gente sempre fala aqui, né, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre é a capital com o maior número de idosos do país, né. Então nós vamos conviver muito com essa questão de talvez haver alguma alteração, mas pela longevidade não ser preciso ter nenhuma interferência nisso, né, e ter uma excelente qualidade de vida. Perfeito, né? Isso é muito bem colocado, porque as diretrizes colocam um limite de idade máxima, tem um limite para começar e um limite para terminar a investigação, o acompanhamento. Obviamente que se nós avançarmos, né, e aqui a gente tem, né, uma população mais longeva do que a média do país, se nós se essa população idosa avançar com qualidade de vida que empurra a sua expectativa de vida mais para frente, a gente vai ter que discutir protocolos e diretrizes adequados e adaptados para o nosso perfil de população. E isso é extremamente importante, porque tem diretrizes americanas que colocam que aos 70 anos, se o paciente já tem comorbidades, ele pode parar de fazer o seu PSA se o PSA é considerado normal. E 75 anos se ele tem um perfil de saúde muito bom, né? Ou seja, se ele tem uma expectativa de vida maior, ele vai até os 75. Mas certamente essas tábuas de expectativa de vida, de cálculo, cada vez aumentar, né? Vão aumentar e a gente vai seguir esses pacientes. O mais importante é a gente ter a noção exatamente disso, de saber estratificar o risco do paciente no diagnóstico, depois do diagnóstico, para as modalidades de tratamento, para conseguir, junto com o paciente, definir aquilo que melhor vai tratar a sua doença e que menos vai impactar na sua qualidade de vida. Qualidade de vida e decisão compartilhada, né, doutora? Que bem interessante. E Juliana, para encerrar, gostaria de ouvir então as palavras finais, pelo que eu entendi do que o doutor Brasil também falou. Isso também, havendo essa sequência de análises, de exames ou de apenas um acompanhamento, a atenção primária vai receber esse paciente de volta, vai acompanhar lá, né, em muitos casos sem maiores, né, dificuldades, e seguir esse acompanhamento conjunto, mas com o paciente lá na unidade. Então, queria ouvir tuas últimas palavras acerca desse paciente voltando da especialidade, ali, ou seguindo lá no especialistas, mas seguindo na unidade básica de saúde, e o que a gente, né, o que tu sugeres, então, né, para os gestores, né, lá do interior, com relação à saúde de homem nas suas unidades? Duas perguntas aqui. Em relação a receber de volta, né? Eu sempre digo que a gente não vai receber de volta, a gente nunca deu de presente. Ótimo. Não abriu mão, de jeito nenhum, né? O médico família é pegado a fazer. O ideal mesmo é manter um
vínculo conjunto, né? Porque é óbvio que as questões que são mais pertinentes à neoplasia, quem sempre vai saber melhor é o urologista, né? Então, uma vez diagnosticado o câncer, né, é o urologista que vai decidir com o paciente qual o tratamento. Mas o paciente vai ter dúvidas ao longo do dia e nem sempre vai ter acesso ao urologista. Então, ele procura a atenção primária. Então, né, a atenção primária está lá para sanar essas dúvidas, está lá para avaliar a saúde mental do paciente também, para ver se ele tem um suporte familiar, para dar também esse suporte aos familiares, né? E para receber de volta, né? Porque é isso, muitos pacientes não vão fazer tratamento, então a gente vai ficar monitorando, não vai deixar ele se perder também. Então, a atenção primária tem muito esse papel de saúde integral. Garantir a continuidade, né? E exato, a integralidade. Exato. A gente está pertinho da casa dele, né? A gente consegue ter mais recursos, mais ferramentas para vigiar, né? Excelente. Então, o ideal é que nunca se perca esse segmento, que se continue com um médico de família conjunto, né? E em relação à mensagem, assim, para os gestores do interior, eu acho que a primeira mensagem do Novembro Azul tem que ser assim, ó, nem todo mundo é igual. E isso é uma coisa que tem que estar muito clara, porque a gente tem muito hábito de fazer as campanhas dos meses coloridos. Se você é homem, faça o seu exame de prova. Não, se você é homem, procure sua unidade de saúde, vincule um profissional de saúde e discuta com esse profissional sobre riscos e benefícios, sobre quais as doenças mais prevalentes, mais letais na sua faixa etária, conforme o seu risco, né? A gente tem que se habituar a ter decisão compartilhada. A gente falou muito em decisão compartilhada no rastreamento, no diagnóstico. Isso é uma coisa que na nossa geração ainda não é muito bem trabalhado. A gente tem uma formação extremamente voltada a dizer, não, tu que sabe da vida do paciente, né? E esse é um formato que hoje não se cabe mais em quase nada, né? Porque antigamente a informação ela era centralizada numa instituição, num profissional, num livro, né? E hoje em dia não, né? Porque hoje em dia a informação está descentralizada. Não tem mais aquela coisa de que se tu não é parte do clubinho, tu não tem acesso à informação. Tu tem. Só que a gente precisa ajudar as pessoas a entender qual que é a informação verdadeira, né? Porque tem muitas informações que não são verdadeiras. E a individualizar, né? Não é para todo mundo decisão compartilhada, não é. Mas uma boa parte das pessoas já se encaixam nesse perfil e a gente tem que se habituar a estar acostumado com isso também e explicar para as pessoas, né? As pessoas querem saber a vida delas, né? Então, não é eu que sei, eu tenho que explicar o risco-benefício e a gente tem que respeitar o que a pessoa fala, né? O que a pessoa quer, o desejo da pessoa. Então, acho que a campanha do Novembro Azul ela tem que ter essa ideia voltada para a saúde integral do homem, que não é só a próstata, que não é só naquela faixa etária, que quanto antes tu tiver um profissional de saúde de referência, melhor, né? Esse é o principal da campanha, me parece, né? Sim, e claro, ter uma atenção primária que seja qualificada, que tenha a porta aberta, que tenha acesso. Não adianta eu querer que essa pessoa pegue fichas 3 da manhã para consultar no mesmo dia. Não adianta, a gente tem que dar acesso à saúde para as pessoas, senão a gente paga mais caro depois com a saúde dos outros. Então, tem que ter acesso à atenção primária, tem que ter um esclarecimento, tem que ter essa questão da decisão compartilhada. Acho que é isso. A mensagem maravilhosa, obrigada por não subestimar o paciente, né? Isso é importante, né? Isso vale para várias. A gente falou quando Porto Alegre também deu a transparência das listas, que a gente pede agora que seja dado e está passando, né, também assim em todos os municípios, e achou que os pacientes não iriam entender, né, quando houvesse, e nunca houve uma reclamação na promotoria. Na época eu estava na promotoria de saúde aqui de Porto Alegre, agora vai ter essa mobilidade da prioridade, então vai haver uma reclamação porque a lista foi colocada com transparência, não houve nenhuma. Então, quer dizer, a gente às vezes subestima, né, as pessoas e não é por aí. Doutor Brasil, suas palavras finais, né, com relação tanto a alguma questão da atenção primária, mas também com relação à especializada, né, o que o senhor nos diria sobre essa área? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, é sempre muito significativo poder discutir, compartilhar fóruns, né, com representantes do Poder Público, do Ministério Público. Eu vejo o Ministério Público como um parceiro, né, isso já me manifestei em outras oportunidades. E a atenção primária, sem dúvida, ela precisa ser vista por nós, do nível terciário, como um grande parceiro, né? Eu aprendi muito com a leitura dos protocolos de telesaúde, né? Eu, a pedido do Telesaúde, já há alguns anos, participei da elaboração daqueles protocolos de urologia, né? Mas se tu olha para a sistemática do telesaúde, para os outros protocolos, como médico, não como urologista especialista, mas como médico em geral, tu se aprende muito. Então, acho que isso precisa ser muito valorizado.
A outra questão é que o Novembro Azul ele precisa ser visto como algo que, bom, vamos discutir questões da próstata, porque elas são complexas, elas são de difícil entendimento, a gente precisa simplificar a informação, mas também os pacientes que têm hipertensão, obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia, são os pacientes que vão chegar, se não tiverem uma orientação adequada de saúde 20 anos antes, vão chegar no consultório do urologista com disfunção erétil, com queixas miccionais, com questões de saúde que podem também implicar no risco de câncer de próstata e que poderiam ter sido prevenidas muito tempo antes. Existem questões que são relacionadas à saúde mental dos homens, que diretamente estão impactadas pela dificuldade em ter uma vida sexual saudável, por exemplo, e que poderiam ser intervidas se a gente poderiam ser sido prevenidas se a gente tivesse feito uma intervenção em coisas muito simples, né, de menor custo, muito mais cedo na vida. Então, eu acho que a mensagem final é de que, bom, a gente precisa olhar para a saúde masculina de uma maneira muito ampla, mais cedo do que a faixa etária das doenças mais comuns, que são estritamente da saúde masculina, mas principalmente ter essa noção de que a integração com a atenção primária ela é essencial para qualificar a discussão, para qualificar a nossa orientação, ter essa via de duas mãos, para qualificar a própria regulação dos pacientes, né, e para que a gente possa ter um fluxo de informação para a população que seja correto, desprovido de vieses das próprias especialidades, né, e que seja realmente disseminado. Então, eu gostaria de agradecer muito, porque essa é a chave, a gente poder bem informar. Eu me coloco à disposição para futuras discussões. Muito obrigado. Obrigada, doutor Brasil. Obrigada, doutora Juliana. Bom, como palavras finais, só dizer que eu aprendi muito com os protocolos de telesaúde também, que eu tenho nos meus inquéritos. Digo para os colegas, eles são gratuitos, estão no site do Telesaúde, então é só abrir para todo mundo, qualquer pessoa pode ver os protocolos. Já li vários e acho que auxilia muito, às vezes, em nós do Ministério Público não termos uma interferência, né, mas aprender, né, saber como é que as coisas funcionam. E a mensagem final, né, agradecendo, a gente sempre chama quem conhece, né, nós aprendemos muito hoje aqui, acho que para mim ficou muito claro a primeira coisa, como somos, e voltando, né, tem uma palavra que na Semana da Pessoa com Deficiência sempre vem, somos absolutamente iguais e totalmente diferentes, né? Então, a questão de homem e mulher, né? Como são diferentes, mas ambos querem a mesma coisa, né? Qualidade de vida, e no Rio Grande do Sul, especialmente, com longevidade, né? E qualidade de vida. Então, eu tenho uma brincadeira que se faz, que não tem nada a ver, mas eu lembrei quando o doutor Brasil estava falando, que muitas vezes a gente chama alguém para alguma coisa no Ministério Público ou no fórum, e no interior, especialmente, a pessoa entra e diz assim: nunca pisei no fórum. Nunca pisei no MP, como se isso fosse um problema. Muitas vezes a gente está, né, ali para tanta coisa que a gente chama, né, esses dias a gente fez o selo da vacina, vai entregar, vocês estão, o município que está vacinando, o município, quer dizer, tem muitas coisas. E a mesma coisa com a unidade básica de saúde, eu já ouvi essa, né? Nunca fiquei doente, né? Nunca pisei no médico, nunca vi. É exatamente o contrário, né? E isso aí eu acho que a informação qualificada, transparente, sem subestimar ninguém, ela pode nos ajudar para que isso comece a acontecer também com os homens. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.